Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Hoje vamos falar do período pós Primeira Guerra Mundial. Nós vimos o quanto essa guerra causou de destruição e perdas humanas, né? Vimos que a geopolítica mundial também passou por intensas transformações. A Europa estava devastada pós-guerra, tanto os que saíram como vencedores, quanto, por exemplo, a Alemanha, que sofreu pesadas punições, pós-guerra. Levou toda a culpa da guerra. Já os Estados Unidos, saíram da guerra como uma nova potência mundial, que passou a financiar a reconstrução dos países europeus. Lembrando que não houve guerra em território americano, ou seja, as indústrias permaneceram intactas, tá? É sobre esse período que vamos conversar hoje. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram o caderno 2, na página 125. Hoje vamos iniciar o módulo 5, né? O período entre guerras, era dos contrastes. Logo, logo vamos entender melhor o porquê deste título, né? Que contrastes são esses? Vocês estão prontos? Bom, a Primeira Guerra Mundial se estendeu por 4 anos e todos os moradores da Europa sofreram perdas com o conflito, né? Cidades inteiras viraram montes de escombros, após o bombardeio, após vários bombardeios, né? Por exemplo, essa imagem ao lado de uma cidade devastada pós-guerra. Pessoal, milhões de pessoas morreram ou ficaram mutilados. As indústrias e plantações foram destruídas. Ou seja, a economia desses países se desorganizou. Havia muito desemprego, fome, dívidas, falta de perspectivas, né? Esses problemas foram ainda maiores nos países que, teoricamente, perderam a guerra, né? E assinaram tratados assumindo a responsabilidade pelo conflito. A perda de territórios, a humilhação, o sentimento de vingança só aumentava, né? Só aumentava o quadro de dificuldades desse período pós-guerra, né? Como eu dei o exemplo agora há pouco da Alemanha, né? Um dos países que mais sofreram pós-guerra. Mas nem todos os países perderam, né? Tiveram perdas com a guerra. Os Estados Unidos se desenvolveram muito após esse acontecimento e assumiram naquele momento a hegemonia do mundo capitalista. O que é hegemonia? Passou a ser a potência mais importante, praticamente sozinha, do mundo capitalista. A Europa estava em reconstrução ainda. Durante o conflito, o governo americano tinha feito vários empréstimos financeiros aos países da Tríplice Entente, o lado que saiu vitorioso da guerra. E as exportações de produtos industrializados e agrícolas, para antigos compradores dos países europeus aumentaram muito, porque, como já vimos, a guerra destruiu muito, a Europa. Então eles precisavam comprar de alguém, os Estados Unidos passou a oferecer esses produtos. Pessoal, embora os americanos tivessem participado diretamente do conflito na fase final da guerra, não houve enfrentamentos em seu território, né? Por isso, as suas indústrias e plantações se mantiveram intactas e sua economia pôde continuar crescendo. Os Estados Unidos no período entre guerras. Por que é chamado de período entre guerras, né, pessoal? É entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. É esse período que nós estamos estudando, tá? Os anos 1920 entraram para a história dos Estados Unidos como uma fase de glória
e prosperidade. O país, para vocês terem uma ideia, era responsável por cerca de 30% da produção industrial e agrícola no mundo, mundial, né? A indústria automobilística, a construção civil e o setor elétrico alavancaram a economia e estimulavam a expansão nacional. Confiantes nessa prosperidade, os norte-americanos consumiam como nunca carros, máquinas de lavar, torradeiras elétricas, aspiradores de pó, rádios, gramofones, toca-discos, né? Entre outros bens, faziam a alegria da classe média. Era o chamado American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, em que o nível de felicidade das pessoas podia ser medido de acordo com a quantidade de bens materiais que conseguiam adquirir. Nesses anos felizes, as rádios se multiplicaram, diminuindo então a distância, as distâncias e facilitando as comunicações. A indústria do cinema também se firmava. Por meio das produções de Hollywood, os valores americanos passaram a ser difundidos, passaram então a ser espalhados para todo o mundo. A partir do cinema, então, o mundo todo via como era a vida nos Estados Unidos. Vendia, então, uma ideia de estilo de vida americano. Dá uma olhadinha nessa foto ao lado, pessoal. Uma foto da década de 1920, da Times Square. É uma área comercial na região de muitos teatros. Tem muito teatro nessa região em Nova York. Tá? Percebam, então, que existia já iluminação e muito movimento nessa época. Ok? É um bom exemplo do clima de prosperidade que marcou os Estados Unidos nesse período pós Primeira Guerra Mundial. Pessoal, a prosperidade econômica e os estímulos ao consumo de massa influenciaram também a indústria do lazer nos Estados Unidos. Teatro, música, cinema, esportes, todos esses setores ampliaram a sua audiência e se tornaram negócios lucrativos. Essa mudança, pessoal, essas mudanças também influenciavam o comportamento das pessoas. Por exemplo, mais mulheres passaram a trabalhar fora de casa, mudando as dinâmicas das famílias, o dia a dia das famílias. Nessa década, as mulheres norte-americanas brancas conquistaram o direito ao voto. Já as mulheres negras só conquistaram esse direito plenamente em 1965, ou seja, décadas depois. Outros padrões de vestimenta e aparência ganharam popularidade. Como as mulheres passaram a sair mais de casa e a andar mais nas ruas por causa das novas atividades que ocupavam, elas passaram a usar roupas mais soltas, sem os espartilhos. A praticidade passou a fazer parte do visual e as mulheres também começaram a usar cabelos curtos, fumar em público, dirigir carros, ou seja, passaram a compor o cenário social. Os homens também passaram a se vestir de modo menos formal. Era o estilo sportsman. Com os gramofones e as rádios, a música ganhava destaque. O jazz, um ritmo marcado pela improvisação e pelos instrumentos de sopro, como o saxofone e o trompete, que tem origem nas comunidades afro-americanas, alcançou grande popularidade nacional e internacional. Danças como o Charleston e o Foxtrot, também de origem africana, se popularizaram em todo o país. A indústria do lazer e novos produtos de consumo transformaram a sociedade norte-americana nos anos 20 e 30, modificando então esses comportamentos. No entanto, pessoal, as mudanças conviviam com velhos padrões de exclusão social. Embora a cultura negra passasse a compor a cultura de massas, a discriminação racial, como a gente viu a questão do voto agora há pouco, permanecia muito forte nos Estados Unidos. Existiam leis que segregavam a população, as chamadas leis
segregacionistas, né? Percebam então que essas leis mantinham a população negra sem acesso a direitos legais e a melhores condições sociais. Nessa época, calcula-se que o Ku Klux Klan, que é uma organização, né, que perseguia principalmente negros, mas também judeus e imigrantes, né, e atuava especialmente no sul do país, tivesse mais de 4 milhões de integrantes. O sul dos Estados Unidos é marcado pelo preconceito, né? Lá, por um longo período, foi implementada uma exploração, né, parecida com a colonização do Brasil, no qual foi utilizado mão de obra, né, de escravizados africanos. Então ali o preconceito era mais forte, é mais forte, né? Na fotografia ao lado, pessoal, vocês podem ver, né, na fotografia ao lado aqui, a cena do filme Dance Comigo, né, de 1938. Nessa imagem, podemos ver então a força do cinema, né? Já na foto ao lado, nós temos uma imagem que representa a popularização do uso do telefone. E na foto abaixo, nós temos aqui uma banda de jazz, né, nos anos 1920, que era muito comum nesse período. Em 1921, a imigração para o país foi proibida e os imigrantes que já estavam nos Estados Unidos ficaram em situação de maior insegurança jurídica, podendo ser expulsos mais facilmente. Os trabalhadores não tinham direitos sociais assegurados e as atividades dos sindicatos foram cada vez mais criminalizadas. Os acontecimentos da Revolução Russa assustavam boa parte da sociedade americana e a mobilização dos trabalhadores era relacionada então à subversão e ao comunismo, né? Então os trabalhadores não podiam se organizar, que já eram taxados de comunistas. A chamada Lei Seca, que entrou em vigor em 1920, proibindo a fabricação e o consumo de bebidas alcoólicas, né, foi também uma mudança na sociedade estadunidense que agradou grupos conservadores, né? Os grupos conservadores ficaram satisfeitos com essa proibição. No entanto, essa lei seca abriu espaço para o contrabando e o consumo ilegal de bebidas. A máfia e a corrupção de policiais e de outras autoridades aumentaram muito nesse período. Percebam nessa primeira imagem, lembra que nós falamos agora há pouquinho, né, do Ku Klux Klan? Aqui, nessa primeira imagem, né, nós temos então uma reunião, né? Nesse período entre guerras, os Estados Unidos conviveram então com a ascensão da cultura negra, como já falamos, né? Principalmente na música e, enfim, na cultura. Mas os velhos padrões morais e éticos da parcela branca da sociedade né, se mantinham. Na fotografia, uma reunião de membros do Ku Klux Klan, numa praça da cidade de Washington, nos anos de 1920. Já na segunda imagem, percebam aqui, temos um trabalhadores durante o alargamento de um boulevard em Chicago, em 1928. Nem todas as pessoas puderam usufruir dos anos dourados nos Estados Unidos. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, nós observamos a euforia produtiva e consumista dos Estados Unidos na década de 1920. E vimos que nem todo mundo, né, nos Estados Unidos podia viver o chamado estilo de vida americano. Essa imagem já é uma relação com a próxima aula, a crise, como esse dólar e essa moeda americana passou por uma crise em um período de tanta euforia, né? Nós vamos então entender um pouquinho sobre uma das maiores crises econômicas da história na próxima aula, ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, façam as atividades propostas semanalmente. Um abraço e boa semana.